A sobrevivente do Holocausto, Liliana Segre, vive sob proteção policial desde novembro, depois de ter recebido ameaças de morte. Foi deportada de Itália para Auschwitz em 1944, quando tinha 13 anos. Foi uma das 776 crianças italianas com menos de 14 anos que foram enviadas para o campo de concentração. Apenas 25 sobreviveram. Durante 45 anos não conseguiu falar sobre a sua experiência. Sono passati 75 anni 75 dalla anos depois da liberazione libertação da Europa dell'Europa do dal fascismo e nazifascismo, dos nazis, cosa ha qual é a significato per sensação de lei voltar a falar de tornare e Auschwitz? raccontare Auschwitz? Ma vede, non è stato proprio Não foi così, sempre assim. nel senso che Depois de quasi saírem de tutti i Auschwitz, sopravvissuti, quase salvo todos os sobreviventes pochissimi, não foram capazes de son falar tornati, ma non sobre o que hanno aconteceu raccontato per lungo e durante tempo. muito tempo. Era francamente troppo difficile allora Era muito trovare le difícil encontrar as parole per palavras raccontare certas quello che avevamo para visto e falar sobre o que sofferto tínhamos visto ed e era sofrido. quasi E era impossibile quase per impossível chi para non os aveva outros visto e compreenderem sofferto quello capire o sofrimento e cos'eravamo o noi, voltar a anche uma come vida normal persone, depois daqueles anos come, terríveis. come esseri che erano tornati a vivere dopo quegli anni terribili. Quindi c'era Claro que havia grandes una diferenças, grande mesmo differenza entre nós no campo. tra personaggi come Primo Havia Levi, intelectuais que eram che pessoas bastante essendo una sensíveis e muito sensibilità educadas, que eram particolare, già capazes de falar colti, e até già, escrever sobre o che erano assunto. riusciti molto O presto a escritor Primo scrivere Levi quello escreveu che lui sobre stesso Auschwitz. però dice Descreveu di coisas que eram indicibile. impossíveis de E descrever. invece una ragazzina sciocca Eu come era uma ero jovem io, tonta de 15 anos quando voltei. che ha compiuto Era muito 15 diferente dos anni meus dopo colegas essere que voltaram e tornata, dos poucos membros da família era que me restavam. talmente diversa dalle sue coetanee che ha ritrovato e da quei pochi E familiari che si escolhi o erano silêncio. salvati, da preferire da subito il silenzio. Um Silenzio silêncio pesante, un pesado e que não era silenzio fácil. che non era facile, Mas era ma melhor che não era falar meglio do que che falar e não ser parlare e non compreendido. essere capiti. Poi è arrivato il E depois momento chegou o in cui momento de quebrar o lei il silêncio. silenzio l'ha O que é que rotto. Cos'è aconteceu? successo? Beh, intanto per metabolizzare Não é uma i história ricordi, i fácil de contar lutti sem e gritar, sem riuscire chorar, a sem raccontare interrupção. senza urlare, senza mettersi a piangere, senza interrompersi. Bisogna fare un grande Temos lavoro de su fazer se um grande stessi. trabalho Io ci ho interno. messo molti Demorei muitos anni anos e e poi depois qualche cosa è aconteceu scattato qualquer coisa dentro di dentro de me mim. che è stato vita, Penso perché que sono foi diventata simplesmente a vida. nonna. A Tornei-me quel avó. punto sono stata in grado Finalmente di consegui falar. parlare. È stato un Foi um caminho longo e passaggio difícil, lungo, un passaggio mas hoje difficile, estou muito orgulhosa. ma di cui sono molto contenta perché Foi è como stato come vomitar. un É vomito, uma palavra che la desagradável, parola mas è que transmite a difficile, non ideia. è gradevole, però Tinha a è proprio sensação de così, quando quando uno temos ha alguma qualche coisa no cosa sullo estômago, não stomaco conseguimos e non deitar riesce a fora. E liberarsi, poi finalmente, finalmente. Quindi le As parole palavras são uma terapia. come cura. Ma le parole sono pietre, le as parole palavras sono são difficili, pedras e le podem ser parole sono difíceis de difficili da encontrar, trovare, sono difficili da difíceis de entender. recepire, però a me Ajudaram-me muito e personalmente ainda me mi ajudam. sono servite e mi servono. Liliana Segre, Alguma vez se quanto è sentiu livre rimasto de nel suo Auschwitz? quotidiano di Auschwitz? Beh, se non altro tutte le mattine quando mi lavo vedo il Todas mio as manhãs, braccio, quando quel tomo banho, tatuaggio vejo a tatuagem no meu che fa braço, que parte di faz me, parte de mim. è una parte di me, per cui come non Não mi posso posso esquecer a minha dimenticare il mio tatuagem, naso, não non mi posso posso esquecer o meu nariz dimenticare com me aquele número stessa in que de quel certa forma numero. me representa. E quindi Nunca me deixou. non mi ha mai lasciato Essa in memória realtà nunca me deixou. quel ricordo. Sou eu. E sono io, sono io. Quel Como numero, falou come l'ha sobre esse raccontato ai número com suoi os seus figli e filhos e ai os suoi seus netos? nipoti? No, io non ho mai parlato ai miei figli e ai Nunca miei falei sobre nipoti isso com così os come meus sto filhos e parlando com os con meus lei. netos, como estou a fazer I miei consigo. figli bambini, uno Os dopo meus filhos l'altro, pequenos reparavam tutti que as outras notavano che mães le não madri tinham a degli altri tatuagem non que nos anos avevano il 60 não tatuaggio, estava anche assim tão na perché moda. 60 anni fa non usavano. E quindi Mesmo vedendo assim, questa quando eram mamma jovens, começaram a così, pedir-me chiedevano anche explicações. da piccolissimi proprio. Ma io E eu rispondevo costumava sempre responder: che gliel'avrei quando vocês raccontato più forem um pouco tardi, mais quando velhos, eu fossero conto. stati
grandi, ma poi non so se Eu nunca cheguei a esse sono io ponto che e non eles sono deixaram de me mai perguntar. maturata a quel punto, o se sono loro che si sono De certa informati. forma, Siamo todos nós crescemos cresciuti juntos. insieme, devo dir la verità. C'è Todos os qualcuno dias che si recebe dezenas e diverte a dezenas de scrivere mensagens de ódio na messaggi poco internet. Que simpatici, tipo de diciamo pessoas são messaggi di essas que odio. se escondem E atrás de um chi sono teclado secondo e lei que tipo de queste sociedade persone onde e che tipo di situações como società esta è la ainda società acontecem? dove insomma succedono queste cose? Io ho un po' pena di questi odiatori, Honestamente, perché sinto pena dessas uno non pessoas que não são capazes fa de altro fazer nella mais sua nada na vita vida che para além de mandare un enviar messaggio di ameaças de morte morte a a uma una che ha pessoa com già 90 90 anos. anni. Nella scelta della propria O que giornata, posso del dizer? Essas minuto, di pessoas quello deviam che uno in aproveitar quel melhor o momento tempo. può fare. Ver Apre la televisão, dar um televisione, fa una passeio, dar um beijo a uma passeggiata, leggere un criança, ler libro, um bacia un livro. bambino. Quello che è Isso la é a vita, vida. sceglie in Não quei é momenti mandar di mandare dei mensagens, messaggi di ameaças de morte a morte a una che già pessoas com ha 90 90 anos. anni. Eppure in Europa c'è O l'antisemitismo antissemitismo è voltou à tornato atualidade na Europa. fortemente d'attualità. Ma Lei ha qualche scusi, è Desculpe, voltou à tornato atualidade porque d'attualità estamos a perché se ne falar sobre parla, isso. ma io sono Mas eu convinta che acho ci que sia esse tipo sempre de ódio stato. esteve sempre Io presente. sono convinta che non è che il 25 aprile del No dia 25 de abril de 45 tutti quelli 45, che fino a quel todos os momento erano antissemitas stati fingiram que já não antisemiti eram mais scoprono antissemitas. improvvisamente che non sono più antisemiti. Solo che adesso A se ne grande può e importante parlare, diferença é questa è que la hoje podemos differenza falar sobre secondo me isto. molto importante. E secondo lei ci sono Há semelhanças analogie com a esse un passado. certo Existe um passato? C'è il risco rischio di real un de ritorno voltarmos a esse passado? a quel passato? Beh, per come l'ho vissuta Nem io, pensar. Não, all'ennesima de maneira como eu a potenza, vivi. assolutamente no. Não acredito que Non possamos escludo voltar a che si esses possa horrores, tornare voltar a esses limites. a quegli orrori, a quei limiti. Certamente, Vivemos, na maior parte da vivendo Europa, la numa maggior parte democracia degli stati d'Europa in e espero democrazia, que haja mais pessoas io justas spero do che que ci pessoas siano injustas. più giusti che ingiusti. Ci sono Há secondo medidas lei que a delle sociedade pode contromisure che la tomar? società può prendere? Io non ho la Não tenho ricetta uma per questi receita contra mali che este mal que ritengo considero que atavici. faz parte da E poi vida, credo mas anche também molto acredito nei que a história se nei ricorsi repete. storici. Lei ha danzato con la Há morte 75 anos esteve muito perto da 75 anni morte. fa. Ainda tem medo da Le morte? fa ancora paura la morte? Se mi pongo davanti al Se discorso della falamos sobre a morte, morte, di cui digo que tutti todos temos abbiamo medo da morte. paura, perché Posso non dizer credo que, che ci sem sia dúvida, nessuno che prefiro a la vida. sfidi, Acredito però mais credo nos sul seres humanos benessere. e espero Per continuar como cui sou vorrei até ao rimanere fim. me stessa fino all'ultimo momento. Un essere Como che disse, lei ha ser detto humano io tem voglio de che ser sia livre. soprattutto libero. Sì, e di Livre e em pace. paz. Liliana Segre, la ringrazio per essere Obrigada, stata a Euronews nostra ospite deseja-lhe ainda uma e longa Euronews le vida. augura ancora tanta vita. Muito obrigada, é muito simpático da sua parte. Ainda tenho muitas coisas para fazer.